Caros irmãos, caríssimas irmãs, amadas famílias, é com muita alegria que mais uma vez nos encontramos para partilharmos a palavra de Deus juntamente com você. Hoje, dia 19 de março, estamos aí vivenciando o sábado da segunda semana do tempo da Quaresma. Hoje temos a alegria de celebrarmos a solenidade de São José, esposo da Virgem Maria. São José, que é modelo de pai, modelo de esposo. São José, que é protetor da Sagrada Família. São José foi escolhido por Deus para ser patrono de toda a Igreja de Cristo. O nome José, em hebraico, significa Deus cumula de bem. São José, rogais por nós. Então temos a alegria de partilharmos com você hoje o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 16, 18 a 21 e o versículo 24a. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem junto, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como a tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, Jesus não é apenas filho da história dos homens, é o próprio Filho de Deus, o Deus que está conosco. Ele inicia nova história em que os homens serão salvos. Jesus quer dizer Deus salva. Então, os homens serão salvos de tudo que diminui ou destrói a vida e a liberdade. Será salvo dos pecados. O relato mostra que, com toda clareza, que a maternidade de Maria não é obra de José, mas do Espírito Santo. Fato que é afirmado duas vezes no breve relato. Então, José, interpelado efetivamente como filho de Davi, garante a linhagem dinástica de Jesus, que receberá esse título. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, estamos vivenciando um tempo oportuno para retomarmos a prática da nossa opção cristã. A exemplo de São José, cuja figura contemplamos nesse dia de hoje, devemos estar sempre disponíveis a servir a Deus. Então estamos nesse tempo oportuno, tempo de Quaresma, tempo de estarmos a serviço, tempo também de buscarmos, fazer uma reflexão como estamos servindo a Deus. Perceba que Deus não desiste do humano, e é através do próprio humano que ele age em favor do humano. Ao escolher o ventre de mulher como caminho para chegar até nós, Deus nos mostra que a história da salvação passa pela experiência humana. O Evangelho de hoje, caros irmãos e irmãs, vem nos falar da origem de Jesus, enfatizando a significante participação de José numa história de amor que nunca terá fim e que começou a partir do sim de Maria, a partir do sim de Nossa Senhora e do apoio de São José, que também deu seu sim a Deus. José, para realizar a vontade de Deus, abriu mão da sua vida tranquila, da sua vida pacata na cidade de Nazaré, para assumir o grande desafio de cuidar do Filho de Deus como se fosse o seu pai. Olhando para Maria, a mãe de Jesus, podemos ver uma jovem cheia de graça, cheia de amor, cheia de ternura, uma jovem que abriu mão de todos os seus projetos pessoais para acolher o projeto de Deus, deixando tudo acontecer exatamente como ele quis. Portanto, caros irmãos e irmãs, olhando para José,
o pai adotivo de Jesus, podemos ver a figura de um homem bom, de um homem simples, um homem de pouca fala, mas que, assim como Maria, acolheu no silêncio e na obediência a vontade de Deus, assumindo Jesus como seu filho. José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como a tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Assim narra o Evangelho. Então perceba, caros irmãos e irmãs, que na sua total humildade, José, mesmo sem entender, assim como Maria, não hesitou em acolher essas palavras de Deus, proferidas pelo anjo em sonho, acolhendo Maria como a sua esposa. E assim a salvação entrou na humanidade, graças ao sim de Maria e à significante colaboração de José. O Deus menino nasceu entre nós. A história de Jesus e do seu nascimento não está distante da nossa história. Afinal, ele, assim como nós, nasceu de uma mulher, viveu numa família, teve um pai e teve uma mãe que foram zelosos para com eles. Hoje podemos ver os frutos dessa bela história de amor. É no amor, no carinho, é no serviço ao outro que vamos entrando no caminho de Jesus. Vamos vislumbrando assim um novo céu e uma nova terra. Portanto, vem, Senhor Jesus, vem nos conduzir ao coração do Pai. Caros irmãos e irmãs, precisamos voltar urgentemente para Ele, pois já estamos cansados de tantas enganações, estamos cansados de tantas mentiras, de tantas trespassos. São José, rogai por nós. Amados irmãos e irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado dia de sábado, um santo e abençoado final de semana, cheio e repleto da graça de Deus. E que o Espírito Santo possa orientar a nossa vida para Deus, que o Espírito Santo possa nos ajudarmos a crescer cada dia em sabedoria e em graça, buscando, como Jesus, adequar a nossa vida ao querer de Deus, ao querer do Pai. Assim seja para sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, desejo a todos vocês que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então ficamos em paz. Essa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.